Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. O tema que eu trago para vocês é referente à composição do ar, tá? O ar ele é um dos componentes de extrema importância para a sobrevivência na Terra. Nele estão o gás carbônico, que é utilizado pelos seres fotossintetizantes para fazerem a fotossíntese, e o gás oxigênio, que é necessário para a respiração de muitos seres vivos, principalmente dos seres humanos, né? A atmosfera, que é essa camada de ar que envolve a Terra, ela tem algumas características e uma delas é manter a temperatura da superfície do planeta adequada à vida, e a outra característica que ela tem, né, é filtrar os raios solares para proteger, né, contra os raios ultravioletas aí que o Sol ele acaba emitindo. No entanto, diversas atividades humanas têm alterado esses componentes do ar e com isso vão abalando o equilíbrio de todo o nosso planeta. Então vejam bem, em outros bate-papos vocês já conheceram algumas propriedades do ar, viram que ele é formado de matéria e por isso tem massa. Então se a gente observar essa imagem que aparece para vocês, tá? Nessa imagem, nós temos aí um balão, tá? Sobrevoando aí a região da Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás. Nessa imagem podemos observar que os balões, então, né, de uma forma ou de outra, eles flutuam no ar. Isso acontece porque eles estão cheios de ar quente, então aqui dentro o ar ele é aquecido e esse ar aquecido, né, ele se expande, fazendo com que sua massa menor de ar ocupe um espaço maior. E o ar que está no seu entorno, tá? Ele é mais frio, apresenta uma massa de ar maior com isso, e é por essa razão que os balões conseguem voar. Vocês se lembram, né, da composição do ar que nós vimos em outros bate-papos? Tá? Se vocês olharem essa imagem, vocês vão conseguir relembrar o que já foi abordado. Tá? Nessa imagem nós temos aí um gráfico na forma de pizza, que ele vai mostrar o que? A composição do ar, o que nós encontramos, ok? Dos dois gases que a gente pode observar de imediato, que estão aí nessa imagem, são a nitrogênio, que está aqui, está em vermelho, e o oxigênio, que está em laranja. Além disso, nós vamos ter outros gases aqui em menor quantidade, o que vai representar aproximadamente 1%, né, do gás presente na atmosfera. Então, esse tipo de gráfico, que eu vou até aqui destacar para vocês, ele é o que? É chamado de circular, também chamado de um gráfico de setores ou ainda um gráfico de pizza. E ele, na verdade, ele é um círculo, tá? Ele é um círculo. E esse círculo é dividido a partir do centro, de acordo com os valores de cada categoria. Então, se a gente olhar, o nitrogênio, que é o gás mais abundante, ocupa a maior parte da área desse círculo, tá? Porque ele tem 78%. O ar também contém uma proporção menor de gás. E o outro elemento, desculpa, só voltando aqui, o outro gás é o oxigênio, que representa 21%, é o segundo mais abundante. E o ar também contém uma proporção menor de gás carbônico, que ele vai entrar aqui dentro desses outros, dessa categoria, além de vapor de água presente na atmosfera, ok? Antes de encerrar, gostaria só de abordar uma questão sobre dois novos tipos de gráficos, tá? Os gráficos são muito comuns em livros, jornais e trabalhos científicos. Eles nos ajudam a visualizar e compreender melhor várias informações. Uma das características dos gráficos é que eles possam nos passar informação sem que a gente necessariamente tenha um texto para explicá-lo, né? Ele tem que ser autoexplicativo. Então, no mundo do trabalho, diversos profissionais leem e compõem gráficos para entender os mais variados tipos de situação, como é muito comum na economia ou até nas questões de meio ambiente. Então, vamos conhecer agora dois tipos de gráfico. Este que aparece para vocês, esse aqui é um gráfico de coluna. Aqui nós podemos ver duas linhas ou dois eixos, tá? Esse é um eixo,
e esse é um outro eixo. Então, aqui nós temos o eixo horizontal e aqui nós temos o eixo vertical. No eixo horizontal, ele é separado por categorias. Então, eu tenho nitrogênio, oxigênio e outros. E o eixo vertical, ele vai me indicar o que? A quantidade, né? Uma quantidade. Daí, vai depender daquilo que nós estiver analisando. Cada coluna, portanto, indica a quantidade referente de uma categoria. Então, aqui eu tenho uma coluna, que é do nitrogênio, e ela vai me representar 78% do volume, porque aqui está a minha quantidade o meu objeto que eu estou analisando, né, a quantidade. Aqui eu tenho uma segunda coluna de 21% do volume, né, no caso da composição do ar. Se vocês olharem, vou voltar aqui só para vocês verem aqui, ó, este gráfico de pizza, ele também está representado nessa proporção aqui no gráfico de colunas. É os mesmos dados, só que com gráficos diferentes. E nós temos aí o outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é esse de linhas. Os pontos referentes aos dados são conectados por linhas. Então, se a gente fizesse algo semelhante, agora deixa eu tentar fazer mais aqui para cima, eu olhasse aqui, ó, 1900 e eu cruzasse aqui, ó, eu tenho o encontro, aqui, ó, este é um ponto. Então, nós vamos ver que no decorrer tem vários pontos analisados. Deixa eu tentar fazer um outro aqui também, de 2000. E agora aqui, ó, aonde que ele vai bater? Mais um ponto aqui, ó. Então, esses pontos, eles são conectados por linhas, é isso que eu tô querendo tentar explicar para vocês, né? E eles vão ressaltando as mudanças de um determinado processo ou fenômeno. Neste caso, este aqui é a concentração de gás carbônico na atmosfera, tá? E aqui nós temos parte por milhões, que é a unidade que está sendo analisada, e as categorias são os anos que foram analisadas. Eu risquei aqui o 2990 e o ano 2000, para que a gente pudesse chegar a esses pontos aqui, né? Então, nesse exemplo, podemos perceber que o aumento da concentração de gás carbônico da atmosfera, medido em partes por milhões nas últimas décadas, ou seja, de 1960 e o último ano analisado foi aqui, mais ou menos aqui, 2015, tá? Nós vemos uma crescente na quantidade de gás carbônico na atmosfera por partes por milhões. É isso que o gráfico está nos mostrando. Então, esse gráfico de linhas representando o que? As mudanças na concentração de gás carbônico no ar com o passar dos anos, tá? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.